Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículos 11 até o versículo 16. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: E ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, com a sua palavra. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo naquela prisão para escrever esta carta aos Efésios, esteja agora iluminando o nosso coração, a nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos com o nosso coração transbordando, nesse dia de maneira especial, de ter esse desejo de crescer no conhecimento da Tua palavra. Conhecimento que nos fortalecerá, conhecimento que abrirá a nossa visão, para nós podermos ser diferentes e viver nesse mundo de maneira diferente, fazendo a diferença. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia, que não sejamos indolentes, não sejamos preguiçosos, que nós possamos verdadeiramente procurar o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, o entendimento espiritual, e assim alcançarmos a estatura espiritual de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Abençoa também, ó Deus, os enfermos, abençoa aqueles que não puderam vir, não puderam estar aqui conosco nessa noite. Cuida deles, ó Deus, põe a Tua mão forte e poderosa na vida de cada um. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que liberta, e somente o Senhor pode salvar. Por isso, haja na vida de cada um. Tenha misericórdia. E permita também, ó Deus, que aqueles que estão distantes, eventualmente desanimados, cansados, aviva-lhes a fé. Ó Deus, restaura a fé no coração de cada um deles, para que eles possam novamente, congregando conosco, possam servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa os que estão nos acompanhando pela internet, aqui no Brasil e fora do Brasil, onde quer que estejam, ó Deus, possam receber do Senhor também uma porção especial da Tua graça. Muito obrigado pelo trabalho das crianças, pela oferta que elas trouxeram, ó Deus amado, que certamente será uma bênção na vida dos missionários que a receberão, especialmente de seus filhos, das crianças que estão lá no campo missionário e muitas vezes, ó Deus, são privadas de muitas coisas. Ajuda-os, abençoa-os, ó Deus, para que cresçam também crianças alegres no caminho reto e certo do Senhor. Abençoa as nossas crianças aqui, para que também aprendam do Senhor e sejam, ó Deus, crianças com o coração na obra e a obra no coração. Porque por Tua palavra nós sabemos que o Senhor também usa as crianças. Oh Deus querido, em nome de Jesus, continua a abençoar a nossa igreja, para que nós sejamos uma igreja próspera de crianças, que nós sempre tenhamos aqui a alegria das crianças e a convicção no nosso coração do futuro da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Então, marque aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11 até 16. E eu quero tratar com os irmãos hoje a respeito do conhecimento de Deus, de se crescer no conhecimento de Deus. O nosso tema do ano é tempo de crescer. E nesse exato momento, quero tratar com os irmãos, é tempo de crescer no conhecimento da palavra. Quero aproveitar hoje o fato de nós estarmos no calendário presbiteriano comemorando o dia da escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical é exatamente uma ferramenta pela qual o crente presbiteriano pode crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, no conhecimento espiritual. Portanto, fica desde já o desafio aqui: se porventura você não está matriculado na escola dominical, se porventura você não tem priorizado a escola dominical, infelizmente, muitas igrejas e muitas pessoas não têm priorizado a escola dominical. Nós sabemos que um dos mandatos, é que nós, de fato, cumpramos o dia do Senhor. Então, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que fazem parte da aliança, da família da fé, esses têm que cumprir o mandato social, o mandato espiritual, o mandato cultural. E um dos nossos compromissos é exatamente guardar o dia do Senhor, o dia do Senhor. Então, o crente que tem realmente compromisso com a palavra, ele precisa priorizar a guarda do domingo. O domingo, de fato, é um dia especial para nós, que nós temos que dedicar a um santo repouso, um dia que nós precisamos aproveitar para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminhando dia após dia, conforme diz o texto, até chegarmos à estatura de Cristo, à medida de Cristo, conforme diz o texto que nós acabamos de ler. Portanto, é muito importante a escola bíblica dominical, e é nesse contexto que eu quero tratar do conhecimento de Deus. A escola bíblica dominical, conforme nós a conhecemos hoje, na verdade, ela foi criada, ela foi instituída, ela começou no século XVIII, exatamente no dia 20 de julho de 1780, isto na Inglaterra, através de um crente, de um homem, de um jornalista que estava preocupado com as crianças. E naquela época as crianças trabalhavam naquelas minas, trabalhavam muitas delas em serviços forçados, em serviços pesados, e no domingo era o único dia de folga, elas ficavam perambulando pelas ruas, brincando e tudo, e ele percebeu que muitas delas ficavam xingando, muitas delas brigavam no dia que era inclusive para descansar. E ele teve a ideia de fazer um estudo bíblico, de chamar aquelas crianças para estudarem a Bíblia. E ali começa a escola bíblica dominical. Ele era um episcopal e começa então a escola bíblica dominical. No Brasil, em 1855, quando o casal Robert Calley e Sarah Pout Calley chegam ao Brasil, naquele primeiro momento, trazendo a igreja congregacional, eles começam o trabalho aqui. O trabalho evangelístico no Brasil, em 1855, começou exatamente pela escola bíblica dominical. Com 5 crianças, Robert Calley, o missionário, e a sua esposa Sarah, começaram a evangelizar aqui no Brasil por meio da escola bíblica dominical. Poucos anos mais tarde, apenas 4 anos mais tarde, 1859, chega Isabel Green Simonton. E Simonton vai começar também oficialmente o trabalho, ele vai se organizando, e quando chega em 1862, ele funda a primeira escola bíblica dominical. Então a nossa igreja presbiteriana tem identidade, está no nosso DNA a escola bíblica dominical. Infelizmente, hoje nós temos algumas igrejas por aí fora que não têm mais a escola dominical, optaram apenas por um culto, um serviço e não tem a escola dominical. É uma perda irreparável. Infelizmente, a gente vê isso com muita
tristeza. Mas a escola bíblica dominical, a igreja do Senhor Jesus, hoje não pode abrir mão da escola bíblica dominical. Absolutamente. É um momento especial, onde nós nos reunimos, cada um na sua classe, na sua faixa etária, conforme nós vimos hoje, criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e depois os adolescentes, depois os jovens, depois os adultos casados, depois os anciãos, enfim, outros temas, um tema específico de teologia, um tema específico sobre a família, um tema específico sobre o panorama do Velho Testamento, do Novo Testamento, momentos imperdíveis, momentos maravilhosos, que o crente verdadeiro não pode abrir mão disso, principalmente nessa época tão corrida, nessa época de tantas atividades que nós temos hoje. Nós estamos vivendo dias que literalmente a sensação que todos nós temos, eu tenho certeza que todos vocês têm, é que o tempo está correndo muito mais rápido. 24 horas hoje, a sensação que nós temos, na verdade, são 20 horas ou 18 horas. E nós corremos de segunda a segunda, corremos atrás disso, daquilo outro, e custo disso e custo daquilo, uma série de coisas. E aí, quando chega no domingo, achamos que estamos cansados e vamos prejudicar exatamente o nosso crescimento, porque eu deixo de vir à escola bíblica dominical. Então isto é muito triste, é realmente um pesar, Então fica aqui o desafio, né? Se você não é matriculado, se matricule. Pela graça de Deus, nossa igreja tem, e eu vejo que a escola bíblica dominical é o nosso carro-chefe. Literalmente é o trabalho mais forte da nossa igreja, é na escola bíblica dominical. Hoje nós estamos chegando a quase 1.000 alunos matriculados na escola dominical. Uma presença de cerca de mais de 60%. Quase todos os domingos as classes estão cheias. Isso é maravilhoso. Mas eu ficaria mais alegre ainda se nós tivéssemos 2 períodos, 3 períodos, de repente uma escola começando às 8, depois às 10 e assim por diante. Porque quanto mais estudarmos a Bíblia, melhor. Com certeza. E é exatamente isso que o apóstolo vai nos ensinar hoje, né? Na semana passada, meditando com os irmãos aqui no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de 1 a 26, a respeito da incomparabilidade e da indispensabilidade do sangue de Jesus. Quando o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, dizendo a eles que somente por causa do sangue de Jesus, que todas as coisas na terra e nos céus podem ser reconciliadas com Deus, ou seja, não tem outra maneira de haver reconciliação se não for através do sangue de Jesus. E ele diz que foi por causa desse sangue que nós, que outrora éramos estranhos e inimigos no entendimento, por causa das nossas obras malignas, agora porém no corpo da sua carne, mediante a sua morte, nós fomos reconciliados com Deus, para nos apresentar diante dele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 22. E é nesse contexto que Paulo ora ao Senhor, para que aqueles irmãos colossenses, uma vez lavados no sangue de Jesus, uma vez reconciliados com Deus por causa do sangue de Jesus, Paulo ora para que eles transbordassem no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então observe bem, a primeira coisa, Paulo vai deixar claro que eles foram lavados no sangue de Jesus, e isso alegrava o coração dele. Ele então estava escrevendo para aqueles irmãos que ele nunca tinha visto, que ele não tinha visitado aquela igreja, mas pelas informações e a convicção do Espírito Santo no coração de Paulo, ele diz: vocês de fato foram lavados no sangue de Jesus, e o propósito disso, e é por isso que eu oro, para que vocês transbordem agora no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua vontade. Então Paulo vai deixar claro para nós, uma vez lavado no sangue de Jesus, o propósito é transbordar no conhecimento dele e da vontade dele. Então, se você acredita que foi lavado no sangue de Jesus, se você acredita que nasceu de novo, se você acredita que o sacrifício de Jesus te alcançou, saiba que o propósito disso é para que você agora cresça no conhecimento de Deus,
portanto vai ter cada vez mais comunhão com Ele, e que você cresça no conhecimento da vontade de Deus. E é exatamente para isso que a Bíblia serve, exatamente para isso. Uma vez gerando fé no nosso coração, para nós podermos crer no sacrifício de Jesus, a Bíblia serve para nos revelar Deus e revelar a sua vontade. É uma das perguntas do nosso catecismo, que as nossas crianças aqui inclusive já estão cantando, que o propósito da Bíblia é revelar quem é Deus. Então, se você quer conhecer Deus, tem que ler a Bíblia. Não adianta ler a Veja, não adianta ler o Jornal do Dia, não adianta ler alguma coisa, algum periódico por aí afora. Não. O que nos revela Deus é a revelação especial, é a Bíblia. E a Bíblia também revela para nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí Paulo vai dizer então a respeito daqueles irmãos: agora sim, lavado no sangue de Jesus e transbordando no pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria de entendimento espiritual, aí sim, olha o que diz o versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Então, irmãos, o texto é absolutamente claro. Não tem como, nem vocês e nem eu, agradar o Senhor sem estudar a Bíblia. Não tem. Se você não estuda a Bíblia, o escritor da carta aos Hebreus diz que esse era um dos problemas dos hebreus. Eles eram preguiçosos, indolentes, não estudavam, né? Embora tivesse muito tempo de igreja, estava se comportando como crianças espirituais. E o próprio escritor diz, num certo sentido decepcionado: olha, já poderia estar falando com vocês de coisas muito mais profundas, de revelações muito mais profundas, mas eu estou precisando dar leite para vocês, porque embora o tempo decorrido da vossa conversão, vocês não estudaram nada, não aprenderam nada. Então veja bem, a lógica, e muitos estudiosos acreditam que quem escreveu Hebreus tenha sido o apóstolo Paulo. Então a lógica se fecha. O objetivo realmente daquele ato poderoso de Deus na cruz, em Cristo Jesus, nos tirar das trevas para a luz, é para nós agora termos esse conhecimento, crescermos nesse conhecimento. Essa é a única maneira de nós vivermos nesse mundo de maneira digna do Senhor, e agradar o Senhor nesse mundo, e frutificar nesse mundo. É a única maneira. A única maneira. Então, não tem como. Daí a importância do crente estudar a Bíblia. E daí essa ação maravilhosa lá no século XVIII. Lá no século XVIII. De ter na igreja esse espaço para se estudar a Bíblia. E quando além disso nós temos os grupos pequenos também para estudar a Bíblia. E quando além disso nós temos os departamentos da sociedade para estudar a Bíblia. Além disso nós podemos ter outras para estudar a Bíblia. Então quanto mais atividades, quanto mais ações para se estudar a Bíblia, melhor. Mas o propósito da nossa salvação vai se cumprindo na nossa vida. E o mesmo apóstolo, quando chega no capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, no versículo 19, ele vai dizer: diante de tudo isso, quero dizer para vocês, diz ele lá, todo o corpo, bem suprido e vinculado por suas juntas e ligamentos, ele cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o crente que se dispõe a estudar a Bíblia, seja na escola bíblica, ou seja de outra forma, mas ele realmente ama o estudo da palavra. Lá no Apocalipse, quando João recebe a revelação com o objetivo de consolar o povo, ele diz: bem-aventurados que estudam, bem-aventurados que leem, bem-aventurados os que vivem, os que obedecem às palavras desta revelação, desta escritura. Então, é muito importante. Paulo vai dizer: todo o corpo que cresce nesse conhecimento, ele realmente é saudável. E de fato, todo ser vivo, ele precisa crescer. Todo ser vivo precisa crescer, né? E por isso que esse assunto do crescimento no conhecimento de Deus, o crescimento espiritual, no entendimento espiritual, ele é absolutamente recorrente em todas as escrituras. Então, continuamente
Continuamente a Bíblia traz esse assunto, e continuamente nós precisamos estar tratando disso, porque dia após dia nós precisamos crescer. Martin Luther King tinha uma frase que ele dizia o seguinte, né? Eu não sou o que deveria ser, mas graças a Deus eu não sou o que era. Então, de fato, o crente hoje ele tem que ser diferente de ontem, e amanhã ele vai ser diferente de hoje. Em certo sentido, hoje ele é melhor do que ontem, mas amanhã ele vai ser melhor do que hoje, porque ele precisa crescer, e a única maneira é através do estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação do ser de Deus, a revelação especial. Então, desde o apóstolo Paulo, tanto na carta aos Efésios, quanto na carta aos Filipenses, quanto na carta aos Colossenses, são 4 cartas chamadas da prisão. Nas 3 delas, esse foi o assunto principal do apóstolo Paulo, recorrente em todas elas. O desejo do coração dele de que aqueles irmãos transbordassem no conhecimento de Deus. Em todas elas. Em todas elas. Na visão do apóstolo Paulo, ele tinha absoluta convicção, desde o seu chamado, lá em Damasco, quando do seu batizado, e ele recebe a revelação que estava sendo chamado exatamente para conhecer, para ter intimidade com o Senhor, e depois fazê-lo conhecido. Desde o seu chamamento, Paulo tinha convicção que conhecer a Deus era a sua missão, que prosseguir naquele conhecimento era a sua missão, e que fazer aquele conhecimento ser conhecido dos outros era a sua missão. Desde os tempos de Oséias, essa pregação vinha sendo feita. É nossa missão conhecer a Deus, prosseguir nesse conhecimento e fazê-lo conhecido. Todos os dias, você conhece um pouco mais, prossegue naquilo que já aprendeu e vai compartilhar com os outros o que você já aprendeu. E assim até a volta do Senhor Jesus. Mas esse conhecimento de Deus, na verdade, ele não vem para nós assim, como que um pacote que Deus joga dos céus e entra na sua mente. Não, você senta aqui e fica, né, lá, né, meditando assim, e vai sair daqui um gênio, conhecendo as Escrituras. Não, esse conhecimento, ele não vem de forma absoluta na nossa mente, assim, jogada como um pacote na nossa mente. Absolutamente não. Não. Na verdade, esse conhecimento exige renúncia, exige esforço, concentração, exige perseverança. Porque o inimigo sabe, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai aprendendo, que você vai desenvolvendo, você vai tendo mais forças para resisti-lo, você vai ter mais forças para vencê-lo. Ele sabe disso. Por isso é que todas as vezes que você se dispõe a crescer mais no conhecimento de Deus, o inimigo vai fazer alguma coisa para te atrapalhar nesse conhecimento. Spurgeon dizia que toda vez que o crente começa a ler a Bíblia, o diabo começa a embalar o berço. Então eu brinco dizendo aqui que aqueles que deixam para ler a Bíblia à noite, trabalham o dia inteiro, correm para baixo para cima, né? Chega em casa cansado, muito cansado, aí antes de dormir ele vai ler a Bíblia, no 2º versículo ele já está dormindo. Eu costumo dizer que quem deixa para ler a Bíblia à noite é a mesma coisa que tomar um diazepam, né? Não tem nada melhor, né? Nada melhor, né? Vai dormir rapidinho, né? Porque o diabo vai embalar o berço. Então você tem que achar os melhores momentos da sua vida, você tem que buscar os melhores momentos, oferecer o melhor, aquele momento que você pode concentrar, aquele momento que não tem as vozes do mundo, as pessoas, né? Então é um sacrifício santo, é um sacrifício de louvor. As mães que têm crianças pequenas, então tem que buscar um momento antes delas acordarem, né? E aí você faz o seu devocional, estuda, cresce. Quando eles acordarem, você já está turbinando. Aí você vai viver a filosofia do poeta capixaba. Vem quente que eu estou fervendo. Não é isso? O fato é que você já se preparou para isso. Então busque esse momento. Busque. A Bíblia ensina isso para nós. Crescer no conhecimento de Deus é tão importante. É tão importante. É indispensável. É condição sine qua non. Que aqui
o apóstolo Paulo vai dizer para nós no nosso texto, que em virtude disso, olha o versículo 11, o próprio Deus tratou de designar algumas pessoas específicas para nos ajudar nesse crescimento. Então olha o que diz o versículo 11, né? Que Deus, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E no verso 12 ele diz, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Então é tão importante que o próprio Deus designou pessoas para esta missão de ensinar, de capacitar, de habilitar os crentes para continuarem, para crescerem, para transbordarem, a palavra que Paulo usa várias vezes, tanto em Efésios, quanto em Filipenses, quanto em Colossenses, transbordar, pleronsates, entornar no conhecimento. Então o crente tem que estar transbordando, e quando você estiver transbordando nesse conhecimento, as pessoas que estiverem perto de você serão abençoadas. Se você não transbordar, só você, mas no momento que você transborda, você abençoa quem está ao seu redor. Por isso ele diz isso. Desde os tempos do Velho Testamento, os profetas, especialmente os profetas antes do cativeiro babilônico, desde a época de Isaías, da época de Oséias, da época de Malaquias, né? Desde essa época, Deus vem falando da importância de crescer no conhecimento, ao ponto de Deus, através do profeta Oséias, dizer que estava aborrecido, que tinha uma contenda, estava extremamente aborrecido contra os habitantes da terra, e um dos motivos era falta de conhecimento da minha palavra. A falta de conhecimento de Deus era uma coisa que aborrecia o Senhor desde os tempos de Oséias, 740 anos antes de Cristo. Então nós podemos ver nas profecias, por exemplo, a relação direta entre conhecimento de Deus e obediência, entre desconhecimento de Deus e a desobediência. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai obedecê-lo e, portanto, vai viver de maneira digna dele, mesmo nesse mundo indigno. Quanto menos você conhecer de Deus, mais você vai afrontá-lo, mais você vai desobedecê-lo, mais você vai desagradá-lo. Às vezes até com boa intenção, às vezes até achando que está certo. O caso de Saul e tantos outros, que mesmo com boa intenção, desobedeceram ao Senhor, por falta de conhecimentos. Quando o povo se afasta de Deus, literalmente aproxima-se do pecado. É exatamente isso que nós podemos ver na profecia de Oséias, na profecia de Isaías e na profecia de Malaquias. Por isso, segundo o apóstolo Paulo, o plano de Deus para nós é crescermos no pleno conhecimento dele e da sua vontade. É dessa maneira que nós vamos agradá-lo, é dessa maneira que nós vamos frutificar em toda boa obra. Na oração sacerdotal de Jesus, das orações mais belas que aparecem nas Escrituras, João capítulo 17, nós podemos dizer que o tema que está bem claro ali no pano de fundo daquela oração é exatamente conhecer a Deus. A palavra conhecimento na oração sacerdotal, ela aparece lá 9 vezes. 9 vezes Jesus repete a palavra, o verbo que aparece lá, o verbo conhecer. 9 vezes. E o grande objetivo que Jesus vai deixar claro lá, é que o objetivo da salvação é conhecer a Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como seu enviado. João 17, verso 3. João 17, verso 3, grave na sua Bíblia, está lá com clareza o objetivo da salvação. Por que que você foi tirado das trevas? Por que que Deus te escolheu na eternidade, te trouxe para essa nova realidade? É você exatamente conhecê-lo como o único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus como seu enviado. Esse é a essência do propósito da salvação. E Jesus, lá na oração sacerdotal, ele vai deixar claro, vai explicar que esse conhecer a Deus não é
um conhecimento teórico, não é um conhecimento esotérico, um conhecimento contemplativo, um conhecimento zen. Não. Lá na oração, Jesus deixa claro que esse conhecimento é um conhecimento relacional, é um conhecimento de experiência, um conhecimento experimental, um conhecimento pessoal, é intimidade sua com o Senhor. Isso só é possível através da palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, estudar a palavra, mais intimidade com o Senhor você vai ter. É esse conhecimento que Jesus está falando, é desse relacionamento que Ele está falando e está inclusive vivendo na oração sacerdotal. Ali, do relacionamento dele com o Pai. E assim como Ele é e relaciona com o Pai, deseja que nós nos relacionemos com Ele, com o Pai. Exatamente isso que Ele está dizendo. Então esse conhecimento precisa ser pessoal. Esse conhecimento precisa ser experimental. O crente precisa de fato ter experiência com Deus. Você tem que ter mesmo, é verdade. Você tem que ter bênçãos para contar. E como diz um dos nossos hinos antigos, do nosso inário, diz lá: contas muitas bênçãos e ficará surpreso o quanto Deus já fez. Você precisa ter essa vivência com o Senhor. Você realmente precisa chamar Deus de Pai, mas não é de Pai da boca para fora, é de Pai mesmo, porque você acredita e tem experiência no cuidado paternal, no cuidado provisional de Deus na sua vida. Você sabe literalmente que Deus renovou as misericórdias dele na sua vida na manhã desse dia e cuidou de você ao longo desse dia. Você precisa saber disso, que o nosso Deus é Deus de longe, mas é Deus de perto, é Deus conosco, é Deus Emanuel, é Deus que sonda o nosso coração, é Deus que conhece as palavras antes delas chegarem à nossa mente, é Deus, a nossa língua, que conhece os nossos pensamentos antes deles chegarem à nossa mente. Você precisa ter essa experiência com o Senhor, mas isso só é possível através da palavra dEle. Somente através da palavra dele. Desta forma, no nosso texto, nós podemos ver claramente a respeito da importância, da indispensabilidade desse conhecimento espiritual, desse conhecimento de Deus na vida do crente. Primeiro, segundo o apóstolo Paulo, é porque é somente esse conhecimento que pode nos habilitar para a obra dele. Então você quer agradar o Senhor, você quer trabalhar na obra do Senhor, você quer ter o coração na obra, a obra no coração, você quer fazer algo que agrada ao Senhor, você quer fazer algo que tenha valor em essência para Deus, tem que ser através da palavra. Os irmãos que estão do louvor, você quer cantar louvores que agradam ao Senhor, você tem que ir para a palavra, porque senão você vai cantar louvores que agradam a você. Eu gosto desse ritmo, eu gosto daquela letra, eu gosto daquele outro, mas isso é você que gosta. Agora o que Deus gosta? Só pela palavra você vai saber. Então, na verdade, esse conhecimento, primeiramente, ele é indispensável, ele é inegociável, porque é Ele que nos habilita para a boa obra, é Ele que nos habilita para servir ao Senhor. Olha o que diz o verso 12, né? Através dos apóstolos, dos profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, diz lá no verso 12, com o fim de preparar os santos. Você aí está incluso aqui nesse versículo 12, os santos, os separados, os chamados, os escolhidos, para a obra do ministério, o serviço que Deus tem para cada um, porque todo crente foi chamado para um serviço. Ninguém foi chamado, nenhum foi lavado no sangue de Jesus para simplesmente sentar aqui na poltrona e ficar só na expectativa. Absolutamente não. Então, esse ensinamento, ele é indispensável, porque é por ele que nós somos preparados para a obra do ministério, diz o texto. Segundo, esse conhecimento, ele é indispensável, porque é Ele que vai garantir a unidade do corpo e a espiritualidade verdadeira na vida de cada membro deste corpo. Olha o que diz aí, olha para o texto, está bem claro isso para nós. Para que o corpo de Cristo seja edificado para quê? Olha o verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, né?
unidade daqueles que têm fé, ou seja, a fé aqui no sentido de conjunto de doutrinas que vai nos unir. Então, muita gente acha que teologia, acha que a doutrina divide, separa. É exatamente o contrário. É a verdadeira doutrina que nos mantém unidos. Então ele diz que esse conhecimento, ele é indispensável exatamente porque ele vai manter a unidade da igreja. Então, brigamos exatamente por não conhecer as Escrituras. Às vezes você fica aí batendo no peito, às vezes você acha que está com a verdade e não arreda o pé. Mas no momento que você vai estudar as Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai quebrar isso. Então Paulo está ensinando para nós que esse conhecimento, ele é indispensável para manter a unidade, ou seja, que nós realmente estejamos unidos na mesma fé. A fé aqui, literalmente, é o conjunto de doutrinas do Evangelho, o Evangelho. Por isso é que ele vai escrever para os filipenses, na mesma época dessa carta, ele estava preso, e ele vai escrever: indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, que estáis unidos pela fé evangélica. Porque lá na igreja dos filipenses, já estava começando a haver alguma divisão, um começava a pensar de um jeito, outro do outro, etc. e tal. E eu queria trazer a unidade, é exatamente a palavra, o conhecimento da palavra. E o texto vai deixar claro também, e diz lá: de modo que todos nós cheguemos a ser um na nossa fé. A tradução literal desse texto seria essa: no nosso conhecimento do Filho de Deus. Então, naquilo que é essencial, nós não podemos dividir, e você só vai descobrir isso estudando a palavra de Deus. E ele continua, ainda aí, nesse versículo 13, depois do conhecimento do Filho de Deus, vírgula, ele diz lá: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui ele vai usar uma palavra que nós tratamos muito dela nos nossos grupos pequenos, é teleios, é maduro, né? Maduro. Lá no texto de Filipenses, a palavra aparece 2 vezes, ele diz: eu não sou perfeito. Ele usa a palavra no sentido de eu não estou acabado, eu não estou concluído. Mas depois ele usa a mesma palavra dizendo: nós que somos perfeitos, ou seja, nós que somos maduros. E essa maturidade é só através da palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, diz claramente para nós aí, né? Seremos crentes maduros e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é alcançar a estatura espiritual de Cristo. E na vinda dele nós seremos como ele é. É isso que João vai dizer lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 3. Não somos agora, mas seremos. Então, eu não estou concluído, mas à medida que eu vou crescendo nesse conhecimento, eu vou me amadurecendo e parecendo cada vez mais com Cristo. A história está cheia de homens e mulheres, a narração de histórias de homens e mulheres que viveram tão intensamente essa comunhão com Jesus, tão intensamente, que eles pareciam com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Muitos deles, né? Tem um livro antigo no da nossa editora, do reverendo Bonés Ribeiro, Apóstolos do Pé Sangrento, e conta a história de um missionário que viveu tão intensamente a sua comunhão com Cristo, que um dia ele chegou numa casa e bateu palmas, e a criança foi atender. Ela olhou, a criança olhou assim, assustada, e voltou correndo e falou para a mãe: mamãe, Jesus está lá no portão. É isso que Paulo está dizendo, né? O conhecimento da palavra, crescer nele, é indispensável para a unidade da igreja. Nossa igreja vai virar, né? Viraria uma torre de Babel se nós não priorizássemos o estudo da palavra. E se não priorizarmos o estudo da palavra, eu tenho que fazer show aqui, eu tenho que fazer striptease, uma série de outras coisas para segurar o povo aqui. Porque eles vão brigar mesmo, eles vão vazar para todo lado. Mas o que mantém a unidade da igreja é a doutrina. Nós não podemos abrir mão dela. As antigas doutrinas da graça não podemos abrir mão. A sã doutrina não podemos abrir mão. Mas além disso,
ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual verdadeiro, ou seja, alcançar a estatura, a altura espiritual de Cristo Jesus, a verdadeira maturidade. Certamente 99% dos problemas que às vezes a gente tem na igreja é por imaturidade. Imaturidade. Se você for maduro, mesmo estando certo, você vai pagar o dano para não criar confusão. Você vai sofrer o dano para não criar confusão. Você vai abrir mão do seu direito para não criar confusão, se você for maduro. Então aquela história, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair, é de pessoas ignorantes e que não conhecem a palavra de Deus. Essa é a verdade. Mas isso só é possível através do conhecimento. Mas Paulo vai deixar claro para nós aí, nos versículos 14 até o versículo 16, né? Ele vai mostrar aí as bênçãos desse crescimento. Então, ele já deixou para nós que o propósito é nos capacitar para a obra, o propósito é manter a unidade do corpo e o nosso verdadeiro crescimento espiritual. E agora nos versículos 14 a 16 ele vai mostrar as bênçãos desse crescimento, né, no conhecimento de Deus. Veja aí no versículo 14, a primeira delas é que nós não seremos mais crianças. Olha o que diz no versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Né? Então você vê lá dentro de casa, às vezes vejo com o meu netinho, ele tem um monte de brinquedos lá, chega uma outra criança, pega um brinquedo, é aquele que ele quer e começa a brigar por causa daquele, mas ele tem tantos outros. Não sejamos mais como crianças, isso só é possível através do crescimento na palavra. Às vezes tem gente que briga aqui na igreja, o pastor não me valorizou lá na igreja, né? Não me reconheceu por causa daquela obra. E eu sempre digo que você quer ser reconhecido, vai para o ML. É lá que reconhece, né? Que faz reconhecimento. Mas isso é coisa de quem está precisando crescer, né? Amadurecer. Pois bem, diz aí versículo 14, não vamos ser mais como crianças, então não vou ter essa necessidade mais. Ainda no versículo 14, né, ele diz lá, não seremos levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Cada dia que passa está aparecendo homens mais espertos, cada dia que passa está aparecendo pessoas mais sagazes, e se você não estudar, não crescer, você vai ser levado. Vai, porque as heresias estão cada vez mais sofisticadas, cada vez mais parecidas com a verdade, cada vez mais. Isso é como notas, cédulas de dinheiro falsas, cada vez mais elas estão parecidas com a cédula verdadeira, e muitas vezes o leigo, né, o consumidor normal não consegue distinguir. Então a gente precisa estudar cada vez mais. Nosso problema não é a mentira, o nosso problema é com a verdade. Então quanto mais você conhecer a verdade, você vai saber distinguir a mentira. Então você não precisa ficar estudando a mentira, você estuda a verdade. É assim. Um amigo meu que trabalhava no Banco do Brasil, hoje já está aposentado, naquela época, antes dessas tecnologias todas, existia no Banco Central um curso para os funcionários do Banco do Brasil saber distinguir a nota, a cédula falsa da verdadeira, a verdadeira da falsa. E ele foi para Brasília fazer esse curso e ficou uma semana lá. E ele voltou meio decepcionado. Eu perguntei, e aí Pedro, como é que foi? Ele disse, eu fiquei lá só mexendo nas notas que eu já conheço. Eu não peguei nenhuma falsa. Ele disse. Mas a intenção do curso era exatamente aquele, ele familiarizar o máximo possível com a verdadeira. O máximo possível, porque quando ele pegasse na falsa, ele já perceberia que não era igual àquela que ele tinha costume com ela. É esse o propósito. Você estudar ao máximo a verdade. Quando você ouvir a mentira, ela já vai latejar na sua mente, na hora. Paulo está dizendo exatamente isso, né? Segunda coisa, ainda no verso 14, nós não seremos presas fáceis mais. Muitos dos nossos jovens estão sendo presas fáceis na universidade.
fica aqui 15 anos, 16 anos aqui na igreja, e lá na faculdade 6 meses já vira a cabeça. 6 meses. Já vem com as conversas estranhas, etc. Presa fácil. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais difícil, mais dificuldade o inimigo vai ter para te vencer. E com certeza não vai te vencer. Esse foi o conselho do João, o apóstolo do amor, para os jovens. Ele disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Então a força do jovem não está na sua jovialidade, não está nos seus músculos, não. A força do jovem que agrada a Deus está no fato da palavra de Deus estar no coração dele. E João termina dizendo: e porque a palavra de Deus está no vosso coração, tendes vencido o maligno. Ele diz isso. Então, não seremos mais presas fáceis. Verso 15, ele vai dizer aí: antes de tudo, nós seremos agora guiados pela verdade em amor. Ele diz lá: seremos guiados e motivados pelo amor. O que faz o crente trabalhar é o amor. E para esse amor crescer no coração dele, ele precisa do conhecimento da palavra, saber o tanto que Deus o amou. É aí que está a questão. O segredo é você saber que Deus te amou. Essa é a questão, né? Então você não precisa querer se amar. Na verdade é você saber que Deus te amou. Isso é que é importante. E quanto mais você souber disso, mais você vai querer trabalhar na obra daquele que te amou. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, né, que orava a Deus por causa da operosidade da fé e da abnegação do vosso amor. A tradução literal, abnegação do vosso amor, é como o amor de vocês trabalhar. E aqui, Paulo está dizendo claramente que agora nós vamos ser guiados por esse amor e, portanto, nós vamos trabalhar bastante. Olha que coisa maravilhosa. Mas no verso 16, ele vai concluir essa bênção dizendo o seguinte: quando você estuda a Bíblia, você vai saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Não vai precisar do pastor dizer: você fica aqui, você fica ali, você faz isso. Você vai descobrir. Você vai descobrir qual é o seu lugar no corpo de Cristo. A única maneira de saber isso é estudando a Bíblia. Você vai descobrir qual Deus te deu, e Ele distribuiu dons, e você vai saber. E vai saber o propósito disso. Então é o que ele está dizendo aqui, ó: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando alguém chega assim: eu não sei o que eu vou fazer na igreja, né? Pode fazer a pergunta clássica: você está estudando a Bíblia? Não. Você está matriculado na escola dominical? Não. Então você não vai saber mesmo. Quanto mais você estudar, você vai saber. Deus vai dizer, através do estudo, Ele vai dizer se Ele te chamou para ser um evangelista, Ele vai dizer se Ele te chamou para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser isso, para ser aquilo, para servir nisso, servir no ministério da diplomacia, ajudando os outros, na misericórdia, visitando nos hospitais, né? E assim por diante. Você vai descobrir. Estudando a Bíblia. Então, o crente não pode viver sem a palavra, sem crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu já estou caminhando para o final e eu quero lembrar a todos aqui do seguinte: o conhecimento de Deus, ele é preventivo também contra o pecado. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 6, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, e o texto diz, e não o conheceu. Então o que vai te livrar do pecado? Não é reza forte, é conhecimento da palavra de Deus. O que vai te livrar do pecado? Conhecimento da palavra de Deus. Então pode pegar, pode entrevistar qualquer pessoa que por um motivo ou por outro caiu. Vai lá, entrevista. Em algum momento da vida dele, ele descuidou do conhecimento da palavra de Deus.
Porque o conhecimento da palavra de Deus é preventivo, nos livra do pecado. Tem um ditado antigo que diz: o conhecimento de Deus, o conhecimento da Bíblia, o estudo da Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. São antagônicos. Ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Não tem outra saída. Mas o texto de João vai deixar bem claro para nós, né? Que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Os que vivem pecando é porque não o conheceu. E ele continua dizendo que esse conhecimento de Deus, ele manifesta na obediência. Quanto mais conhecimento de Deus, mais obediência. Olha aí, marque na sua Bíblia para a gente encerrar. 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 6. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, aquele que diz que conhece e não obedece, na verdade é mentiroso. Porque quem conhece vai obedecer. Vai obedecer. Portanto, meus queridos irmãos, hoje, no dia da escola bíblica dominical, nós somos desafiados a crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Deus nos deu, né, a doutrina dos apóstolos. A igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. E agora nos deu evangelistas, profetas, proclamadores da palavra, pastores e mestres, para nos ajudar. Mas mais do que tudo isso, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que é o grande professor, o principal professor, que vai iluminar nossa mente em relação à palavra inspirada. Então é nosso dever crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Então vamos fazer isso de todas as formas. Então, pela escola dominical, pelos grupos pequenos, né? Por outras atividades, na sua devocional todo dia, enfim, estude a palavra, aproveite o tempo, porque os dias são maus, e ficarão piores. Paulo e Pedro disseram: nos últimos dias, as coisas vão ficar muito piores. Então nós precisamos realmente de estudar a palavra. Você não pode se contentar apenas em ouvir uma mensagem na internet, isso, aquilo, outro, né? Um textinho, um podcast lá, 2 minutos, ler um versículo da Bíblia, como se fosse a caixinha de promessa, horóscopo de crente, né? Aí você tira um versículo para saber qual é do dia. Isso é horóscopo de crente, né? A Bíblia não foi feita para isso, não. Isso é para você estudar e crescer. E se tiver dúvida, né? Aí tem aí os evangelistas, os pastores, os profetas, para ajudar. Mas nós temos o compromisso de viver essa palavra. Feche os seus olhos, faça a sua oração e peça ao Senhor para te ajudar no crescimento desse conhecimento que tanto agrada ao Senhor. Amém?